Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos aí a um encontro do nosso Retiro em Casa. Como sempre, a gente vai esperar aí aqueles 5 minutinhos para aguardar todo mundo, né, receber o e-mail, entrar. E a gente começa às 6h05, tá bom? Oi, Leandro. Tudo bem? Cadê a Lari? A Lari tá aí? Tô vendo tudo. Galera chegando que eu conheço. Você tá reconhecendo aí algumas caras, Lê? O Victor colocou a câmera e tirou. Tem umas pessoas que eu conheço aí. Vamos ver. Gente, quem quiser ficar com a câmera aberta, é legal assim pra gente olhar, né, para as pessoas. Então a gente convida todos a abrirem a câmera aqui, fica mais agradável. Pelo menos para mim é assim, para você é assim também, Lê? Pra mim pode ser, tá tudo bem. Acho que é bom ficar vendo também um pouquinho. Vou colocar uma mensagem aqui que a gente começa. Boa noite aí para quem está chegando. Coloquei no chat agora que a gente começa daqui 2 minutos, tá bom? Boa tarde, boa noite aí para todo mundo que tá falando aí no chat também. Então, gente, antes da gente começar, queria, né, trazer aquele nosso alinhamento de que vocês, né, mandem perguntas, né? Hoje o Leandro está aqui para responder tudo sobre Reiki, né? E que as perguntas sejam feitas no chat, né? Então, para começar, eu vou colocar todo mundo no microfone no mudo, né? Para que não tenha nenhum ruído aí durante a reunião, né?
E podem mandem muitas perguntas aí no chat que eu vou estar olhando para elas, tá bom? Então, vamos começar, Lê? Podemos começar? Podemos. Tá, legal. Só colocar todo mundo no mudo aqui, então. Bora lá. Então, gente, sejam bem-vindos aí ao nosso segundo encontro dessa edição do Retiro em Casa. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Matheus, eu trabalho aqui na comunicação do Centro Inquiri, da comunidade Inquiri. Tem algumas caras conhecidas aí que já vieram aqui, que eu conheci, também do outro Retiro em Casa, que a gente organizou. E falando um pouquinho do Retiro em Casa, ele é um projeto, né, que nós da comunicação, né, do centro criamos para continuar, né, partilhando, né, o conhecimento, né, tudo que a gente, né, os assuntos que a gente trata aqui, né, no Centro Inquiri, em Piracanga, de forma online, né, nesses tempos que a gente está, né, sendo obrigado a ficar, né, em isolamento social. Então, a gente está procurando trazer sempre os temas que são base para os nossos cursos, para os nossos retiros. E é basicamente isso, né? Então, cada dia a gente tem, né, uma prática física, uma receita, uma aula de culinária e também uma conversa com algum especialista no tema. E daí, para hoje, a gente convidou o Leandro, que é membro aqui da nossa comunidade, que é mestre em Reiki, também trabalha na comunicação junto comigo, né, para compartilhar, falar um pouco mais, né, nessa ferramenta que é o Reiki, né, essa ferramenta de autocura, de cuidado, e principalmente partilhar, né, o que ele sabe, né, que é propício para a gente aplicar nesse momento, né, que a gente está vivendo agora. Então, Lê, seja bem-vindo, obrigado aí por ter aceitado o convite. E acho que você pode se apresentar para quem ainda não te conhece, né? Falando um pouquinho da sua história com o Reiki também. E também já acho que já pode falar também, né? Explicar para deixar todo mundo na mesma página, né? O que é o Reiki. A gente pode ter pessoas aqui que não são iniciadas, que não conhecem o que é o Reiki. E também para as pessoas que conhecem, para elas, né, relembrarem, né, o que é essa ferramenta tão poderosa que a gente está falando. Tá bom? Tá bom? Então vamos começar. Meu nome é Leandro. Tá me ouvindo bem, né? Eu testei um pouquinho antes, mas eu acho que tá tudo certo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estou na comunidade Inquiri há 2 anos, mais ou menos. Aqui em Piracanga, 3. Conheci o Reiki aqui, com a Ornella, com a Angelina, né? Que trouxeram pra cá o Reiki. A Angelina trouxe o Reiki pra cá. E mudou minha vida, assim, é muito lindo. Vou tentar passar um pouquinho para vocês, porque o objetivo aqui hoje, que eu vejo, é de quem tem a iniciação em Reiki 1 se apaixonar de novo por essa técnica, por essa energia que está acessível para todo mundo, e quem ainda não tem, de já conhecer um pouquinho e, assim que possível, né, dentro dessa história da quarentena, tudo, ser iniciado por algum professor, seja vindo para Piracanga em algum dia ou sendo conhecer alguém aí da região de vocês. Então, eu queria começar falando o seguinte, né, um pouco antes de entrar um pouquinho no conceito, né, talvez falar o que é o Reiki. Para quem tem Reiki, né, quem já foi iniciado em Reiki 1, que é o foco hoje é Reiki 1, não vai ser Reiki 2 ou 3, eu não vou me aprofundar. Vai ser algo que a gente fala um pouco do básico mesmo, relembrando e conectando muito com o momento atual, né, fazer essas conexões que tem a ver com o coronavírus, tem a ver com essa história da quarentena, tem a ver com a cura do planeta, com a cura, nossa cura, né, própria. Então, assim, né, para você doar Reiki, então você faz assim com a mão, né, que daí você focaliza um pouco a energia, que o Reiki ele geralmente não, ele sai pelas mãos, que são os chakras que tem aqui na mão, né? Ele sai pelo pé também, tá, gente? Só que a gente geralmente não faz muito Reiki com os pés, só, né? Você começa com as mãos. Então, você faz assim. Então, para quem tem Reiki agora, eu recomendo vocês já começarem a aplicar Reiki em vocês. Então, vai ser uma coisa meio conversa, teoria, barra prática, tá? Então, vamos começar por aí. Só da gente já ficar em silêncio todo o tempo fazendo Reiki já vai ser muito lindo.
Então, você pode pegar alguma parte do seu corpo, né? Então, você faz assim com a mão, só para... Estou mostrando na câmera para vocês saberem como que fica a mão. Mas, a partir disso, você pode colocar ou na sua perna, ou na sua barriga, né? Ou em alguma parte do seu corpo, né? Então, o Reiki, ele funciona, né? Então, trazendo um pouquinho dessa história, o Reiki, ele funciona, né? O Reiki é uma energia universal, amorosa, que está disponível para todo mundo, né? Está disponível, ele é uma energia que permeia tudo, né? Então, no Japão, né, se chama o Reiki, na Índia se chama Prana, na Indonésia Mana. E aí, vou dar uma pincelada um pouquinho na história, tá? Que é importante talvez saber. Mas isso eu vou colocar aqui depois no chat, alguns links que eu vou comentar hoje, inclusive a nossa apostila de nível 1, para quem quiser dar uma lida, ali vai estar um pouquinho melhor escrito, né, a história. Mas foi um japonês que relembrou, né, porque o Reiki ele é tão antigo quanto a humanidade, que relembrou, através de um processo de 21 dias, do caminho dele, né, Mikao Usui, e aí ele lembrou como que é o Reiki, né? Ele teve uma iniciação depois de 21 dias. E desde então ele tem passado isso para as pessoas. Então o Reiki, ele sim precisa ser passado de pessoa para pessoa, né? Então a Angelina aprendeu com uma mulher chamada Diane Stein, que eu já vou comentar dela um pouquinho, que tem um livro dela chamado Reiki Essencial, que é como a gente... como que eu posso dizer? A linhagem, não sei se a linhagem é a palavra, mas a filosofia do Reiki, tem várias filosofias, né? A tradicional, tem outros tipos também, mas o que a gente usa aqui é o essencial, que é do Diane Stein. Ela foi uma revolucionária dentro do Reiki, é muito interessante a história dela também. Recomendo o livro dela para quem quiser. Então, a Angelina trouxe, e desde então tem que ser passado de mestre para outra pessoa, para alguma pessoa. Ou seja, eu integrei dentro de mim o Reiki, que demorou alguns anos, o Reiki 1, 2 e 3, e depois eu iniciei a pessoa. Então, eu estou falando isso porque é importante você ter alguém que te inicie, né? Antes disso, tem muitas pessoas que falam, mas eu tenho muita sensibilidade com as mãos, ou com energia, eu não tenho Reiki ainda. Então, pode ser que você tenha passagem de energia, isso sim, isso acontece. Mas o Reiki, que é uma energia universal, que, né, colocando aqui um pouco na câmera, é uma energia que desce do universo, de tudo, para você e passa através de você para a pessoa, isso precisa da iniciação, né? Então, lembrando um pouco esse ponto. Então, a partir disso, né, você está com suas mãos assim, então você pode, né, estar se aplicando aí. Estou lembrando você, para você, caso tenha esquecido e a mão caiu, volta de novo, né? Então, ela é uma energia que passa através de você. Então, é como se fosse, uma metáfora, seria um bambu oco, onde a energia ela desce do universo e passa por você. Então, ao mesmo tempo que você está doando o Reiki para outra pessoa, por exemplo, você também está se limpando, né? O Reiki está atuando em você. Não quer dizer que a sujeira que sai de você vai na outra pessoa, não é isso. Mas o Reiki, ele te ajuda. Então, a gente costuma falar que o Reiki, ele não tem erro, é uma coisa muito amorosa. Diferente de outras terapias que a gente tem aqui em Piracanga, por exemplo, como sonhos e leitura de aura, que precisa de um preparo diferente, porque você pode influenciar a vida da pessoa, né? No Reiki não, o Reiki é só você ter muita consciência de que você está sendo canal, é isso, né? Ele não é falado, né? Você não pode chegar para sua mãe assim, ou seu irmão, ou alguém da família, começar a fazer Reiki, de repente você começa a sentir umas coisas, você fala para a pessoa, realmente você está com muita raiva, hein? Você precisa melhorar isso, aquilo. Não tem disso, é simplesmente uma doação, tá? Então você doa para a pessoa. Importante também saber que é legal você pedir autorização para a pessoa, né, para fazer. Então, sei lá, imagine que você quer fazer Reiki na pessoa porque você, imagina, né, na sua casa, né, na quarentena. Você tá meio irritada com a pessoa, você fala, nossa, vou fazer Reiki nela porque ela tá me irritando. Daí você pede, deita aqui no meu colo, vou fazer Reiki em você. Quer dizer, você não fala do Reiki, né, mas você começa a fazer Reiki nela, não é legal. Você tem que oferecer, olha, eu tenho essa terapia do Reiki, você quer receber? Aí a pessoa conscientemente fala assim, daí você faz Reiki na pessoa. Então, importante a gente ter essa consciência, né? E fazer muito experimento, gente. A gente está nessa época que talvez alguns de nós tenham um pouco de tempo para fazer as coisas, né? E fazer experiência, né? Comece a fazer assim com a mão, né? Senta se você está sentindo um pouco de energia, se esquenta. Começa a fazer Reiki, que daqui a pouco eu posso passar pelas posições que a gente tem,
que são mais ou menos os chakras também. E sinta onde no seu corpo está ressoando melhor, está ficando mais quente ou mais frio, né? Depende da sensação. Não é uma sensação padrão. Ah, quando esquenta está funcionando. Não. O reiki ele funciona sempre, desde que você seja iniciado. Só que você pode fazer esses experimentos. Então, no meu caso, eu ando fazendo muito no meu coração. Aqui, assim. Eu sinto uma coisa aqui no meu coração há algum tempo, assim. As últimas semanas está ficando um pouco forte aqui, assim. Mas já fiz muito na minha barriga, que também está o segundo chakra. Sei lá, em alguns momentos que eu tenho aqui desafiadores da comunidade, que eu preciso expressar algo que é a minha essência, né, que está mais a ver com a garganta, eu geralmente faço um reiki aqui, na garganta. Quando eu trabalho muito estou estudando muitos sonhos, né? Então, antes de dormir, eu geralmente faço um reiki um pouco mais na minha cabeça também. Tem a ver com o sexto chakra, que tem a ver com a intuição, mas ao mesmo tempo para me acalmar e dormir mais tranquilo, né? Então, são algumas formas de você usar, né? Como que eu posso dizer? Relacionando alguma parte da sua vida com isso. Vou dar outro exemplo, que eu acho que é bem comum atualmente, que é essa parte da sobrevivência, né? A gente está, como humanidade, como ser humano, olhando muito para essa parte da sobrevivência, aonde está sendo a situação, né, da gente ficar bem em isolamento social, está fazendo a gente questionar muitas coisas, está fazendo a gente olhar para essas histórias, né, do vírus, de você ter essa parte de higienização, de isolamento, tudo isso, restrições que antes a gente não tinha. Então isso faz gerar o que é realmente essencial na nossa vida. Isso tem a ver muito com a sobrevivência do ser humano, né? Então está mais conectado com o primeiro chakra, que é o que fica no cóccix. Então todo mundo pode fazer, né, com reiki, colocando a mão sem colocar a mão no cóccix, assim, naquela região, e fazer reiki também, né? É bem sugerido nessas situações. Mas no fundo, cada um sabe onde está pegando, né? Enfim, para uns pega de um jeito, para outros pega de outro. Né? Alguns a restrição de ver pessoas é uma restrição muito forte, outros perceberam que o estilo de vida é muito uma quarentena, então tá tranquilo por um motivo, enfim, cada um tem a sua história. Se quiser trazer uma pergunta, Matheus, pode trazer, tá? Sim, eu já ia te interromper agora. Tem uma pergunta da Flávia falando que a pergunta inicial dela é sobre o conceito, que ela não conhece, mas que já se submeteu a várias sessões, e eu acho que você já explicou, né, um pouco agora. Se ficou alguma dúvida, Flávia, pode escrever de novo. Mas aí tem uma pergunta interessante aqui da Cláudia, que ela falou assim, que ela já fez o nível 1 e o nível 2, mas faz muito tempo que ela não faz. Ela Ótimo. pode voltar a fazer? Tá, vou comentar um pouquinho. É assim, gente, uma vez que você abre o seu canal, que é esse canal que tem aqui em cima, né? Em relação ao reiki, que é a iniciação que acontece, você está iniciada. Então, pode ser... Então, quando eu dou o curso aqui na Ibiracan, eu falo assim, gente, se vocês quiserem fazer os 21 dias que a gente recomenda para a integração do reiki, você pode começar agora, ou hoje ou amanhã, né, no caso, quando eu faço, trazendo a ideia de que a iniciação, quando ela é feita, você recebe muita energia. Então, é como se fosse uma energia a mais que você tem para começar, que tira você dessa inércia. Mas se você ficar 1 ano, 5 anos ou 10 anos sem fazer reiki, e do nada, hoje, você teve essa palestra, se inspirou, falou, vou começar a fazer reiki, ótimo, pode começar a fazer. Você já tem essa iniciação, né? Ela não tem validade, né? Não é que você perdeu. Não tem prazo de validade, Não né? tem prazo, isso Então pode fazer, pode começar agora, inclusive, faz a mãozinha aí, coloca aí numa parte do seu corpo que você queira. Então, uma coisa que é interessante, né? Geralmente eu falo isso mais para trabalho, mas cada um se encaixa onde está hoje, né? Que é assim, geralmente as pessoas querem fazer reiki, mas no trabalho, imagina, gente, no trabalho não vão aceitar. Eu estou numa reunião com alguém, de repente começa a ter aquela coisa que eu quero falar e a galera não me escuta. Aí você faz assim, né? Para você fortalecer o seu quinto chakra para você falar na reunião. Ou de repente o seu chefe vai lá e te dá talvez bate de frente com você, e aí o terceiro chakra que está aqui no estômago aqui começa a ficar para dentro assim, aí você fala, nossa, vou dar uma reiki aqui, só que daí imagina, ele vendo você fazendo reiki aqui, pode deixar um pouco estranho. O lado bom do reiki também é que ele é uma inteligência divina, então ele vai para onde tem que ir.
Então, se você disfarçadamente, né, colocar a mão assim, colocar na sua perna embaixo da mesa, por mais que você está doando ali, se está pegando o estômago, o reiki ele automaticamente vai para o seu estômago, se ele achar que tem que ir. Né? Então, você pode disfarçando, você pode fazer reiki em você. Né? Então, isso pode ser bom. Às vezes, na sua família, as pessoas não estão ainda, né, abertas a esse tipo de coisa. Né? Então, você pode fazer reiki em você na frente de todo mundo ali assistindo televisão ou fazendo o que for, de uma forma bem disfarçada, né, entre aspas, assim, né? Porque às vezes isso acontece. Né? Mas geralmente é mais um trabalho assim que eu comento isso, não é tão agora. Aproveitando para falar disso, eu queria comentar o Eu posso seguinte. te interromper uma coisa, Olê? Olha, Que tem uma pergunta aqui que tanto da Cláudia quanto da Fátima, que elas perguntaram uma coisa que você comentou, que é o processo de 21 dias. uhum, Você, para voltar a praticar, tem o que fazer esse processo de 21 dias, né? Eu acho que é legal também você explicar para que serve esse processo de 21 dias, né? Se é para tá, voltar a praticar, para que ele serve? tá. O 21 dias tem muito a ver com aquela teoria de você criar um hábito dentro de você. Para você realmente passar por um processo onde durante muitos dias você pratica e experiencia aquilo. Né? Então, a gente recomenda que tenha esses 21 dias para você passar por uma cura onde você vai depois traçar para outra pessoa algo que você já experienciou, não é algo que você entendeu. Então, no fundo, assim, para você aplicar Reiki, no fundo, você só precisa da iniciação, você não precisa de uma palestra, você não precisa de eu estar falando aqui para vocês. A gente, como ser humano, atualmente, precisa de uma coisa mental para a gente estar um pouco mais tranquilo e se abrir para essa experiência. Né? Mas não precisa, teoricamente. Só precisa um pouquinho de conceito, assim, rapidinho, mas não precisa de tanta coisa. Então, o que a gente mostra para vocês, né, o que eu estou tentando passar, é que vocês se apaixonem por isso. E para isso, vocês precisam se experienciar. Né? Então, imagine, vocês estão fazendo, e o reiki, ele atua de uma forma que ele é uma forma inteligente e divina. Então, você não pode, não consegue, né? Não pode, você não consegue controlar o reiki. Vou dar um exemplo. Imagine que você come muito. E aí você fica com o estômago muito cheio, meio com uma vontade de vomitar, meio comeu muito, assim mesmo. Aí você vai lá e faz o reiki. Tomara que eu vou fazer o reiki aqui pensando em que a digestão seja feita mais rápida e eu fique bem. Pode ser que o reiki, né, imaginando assim, a energia entrando dentro de você, perceba que você precisa vomitar aquilo. Então o reiki vai fazer você vomitar aquilo. Então não necessariamente é o que você quer que aconteça, mas ele vai atuar para a sua cura. Então talvez vomitar naquele momento seja a cura que você precisa naquele momento. Só que isso, por que eu estou falando isso em relação aos 21 dias? É porque você vai passar por algumas experiências, né? Então, você vai perceber que a sua mão esquenta, que a sua mão esfria, que você fica formigando, que você começa a entrar no chamado crise de cura, onde você começa a ter alguns sintomas. De repente, você começa a fazer uma cura em você, né, com reiki, e você tenha, talvez, não é sempre, né, mas exemplos como, sei lá, diarreia, dor de cabeça. Aí você pode pensar, nossa, o reiki está piorando, então isso é coisa ruim, porque eu estava médio, aí eu piorei, né, vou parar de fazer. Não, calma, você está melhorando, tem essa crise de cura, aí você vai, né, limpando. Só que para sair, talvez você precisa, né, essas toxinas saindo de você, às vezes causam uma dor de cabeça um pouco mais forte. Não é sempre, não é necessário, mas depende da pessoa, tem isso aí, né? Então, esses 21 dias, eles servem para você ter propriedade para falar, né, para passar para outra pessoa, né? Porque tem muito disso, assim. A gente segue como ser humano muitos exemplos, né? Então, eu quando aprendo com a Angelina, quando ela fala que ela aplica todo dia, eu sei que ela aplica todo dia porque ela passa isso, né? Ela só está expressando algo que ela faz. Então, eu vejo ela usando isso de vez em quando, ela se acalma. E a primeira coisa que vem na cabeça dela sempre é reiki. Né? Então, vou dar um exemplo, né? Que assim, daqui dos Inquiris, eu sou a pessoa mais nova que é mestre, vamos dizer assim, que eu estou há 2 anos. Tem outras pessoas que na Angelina está há 30, mais até, enfim, há outras pessoas aqui, né, com mais experiências do que eu. Aí eu ainda estou no processo de conhecimento, de integração. Porque assim, se eu sinto que a comida precisa de uma limpeza energética, faço reiki para comer. Se a água eu vejo que eu estou precisando tomar uma água mais purificada, faço reiki na água. Beleza, isso já está integrado. Aí eu vou testando. Vou contar um exemplo, né, que aconteceu comigo. Era um domingo, né, eu fiquei meu dia de folga, acordei cedo,
Aí eu fui aqui num depósito, e aí eu fui fazer uma limpeza lá, rapidinho, pegar um negócio no depósito, de repente eu olhei um marimbondo, assim, falei, nossa, gente, tem um marimbondo aqui. Aí eu fui meio curioso, queria olhar onde ele estava, se tinha algum ninho, né, pra já avisar alguém. Aí ele veio na minha direção e mordeu aqui, assim, bem aqui na sobrancelha. Começou a doer tanto, assim, porque o marimbondo é um negócio que dói, né? Foi na sobrancelha, começou a doer atrás do olho, assim, começou a incomodar. Eu falei, nossa, perdi meu dia de folga, eu começou a ficar inchado, assim, ó. Igual quando, sei lá, um soco aqui, não sei. Aí, gente, pensei, gente, isso aqui que eu faço? Aí eu comecei a mandar no grupo que a gente tem aqui, falando, gente, preciso de ajuda, acabei de ser mordido por um marimbondo, o que eu faço? Tal. Aí a Juliana mandou assim, reiki. Aí eu pensei, nossa, gente, eu não pensei em reiki. Ou seja, para muitas situações, eu já estou pensando no reiki. Inclusive quando eu ajudo as pessoas aqui de Piracanga, né? Porque me chamam assim para... Estou bem disponível para isso, então alguém corta alguma coisa, ou alguém precisa... É com muita dor de cabeça, eu vou lá e faço o reiki na pessoa. Isso eu já estou bem enraizado dentro de mim. Mas o reiki é um processo que você trabalha para sua vida, assim, né? Algo que tem muito a ver com esse paradigma, não sei se paradigma é a palavra, com essa história da cura. Porque hoje a gente delega muito o poder da cura para algo terceirizado, né? Sei lá, um remédio, um médico. E eu não estou falando de um lugar de que o reiki vai ser a cura para tudo, esquece o resto. Não. Realmente tem que, para algumas coisas precisam, para outras não sei, aí você vai avaliando. Mas antes de você ver e sentir o seu corpo, o que você está sentindo de verdade, a gente já quer ir para um médico, já quer ir para um remédio, né? Sem nem estudar direito o que precisa. Então, o reiki te ajuda, assim como outras terapias, a ter uma conexão com você mesmo, né? Com você mesmo. Então, tem um documentário que eu recomendo vocês, que depois eu passo o link dele, né? Que se chama, em inglês é Heal, que é cura, Heal. E ele mostra que o ser humano tem total capacidade de cura. Ele tem um sistema, tem né, um corpo perfeito. O problema é que a gente estressa ele, a gente coloca as nossas energias do corpo humano em outras coisas, como preocupações, como achar que vai morrer o tempo inteiro, né, e por questões psicológicas, né, por conta do contexto que a gente trabalha, que a gente vive hoje na Terra. E aí a gente tira essa energia do sistema imunológico. E esse sistema imunológico ele não fica bom o suficiente para combater todas essas coisas, né? Então, uma das formas de você aumentar a imunidade que você tem, né, tem várias formas, né, que naturais, é a calma, né? E o reiki ele te ajuda a você ter mais calma. Ele ajuda a dissolver essas partes emocionais, mentais que vai te causando preocupações. Ele não é um milagroso assim, quer dizer, ele é muito milagroso, mas talvez você não tenha um milagre de um dia para o outro, você pode ser que aconteça, na verdade. Já dissolver tudo. Mas aos pouquinhos, nesses 21 dias, você vai tendo progresso, né? Então a gente recomenda que faça 21 dias para você ter um certo tempo para você experimentar tudo isso. Tem bastante pergunta aí sobre os 21 Vamos lá. dias, então, assim, em resumo, esse processo de 21 dias é para você intensificar, né, esse seu processo e também um processo de conhecimento seu, como é, né, o seu reiki. Eu recebi uma pergunta aqui também, no privado, se esse processo é tipo, como se fosse um processo de purificação dessa energia, assim. Na verdade, é uma purificação do seu canal, porque a energia ela é perfeita, ela é o que é. Então, o seu reiki ele vai ficando cada vez mais potente, tanto com você como com o outro, conforme você vai se limpando. Então, essa limpeza com o reiki acontece nos níveis emocional, mental e físico, né? Ele vai te ajudando, mas ao mesmo tempo tem outras limpezas, né? Que tem a ver com alimentação, tem a ver com os pensamentos, tem a ver com muitas coisas, né? Mas não é o foco de hoje falar sobre isso. Acho que tem outras palestras Uhum. até no retiro que fala disso. Falando do reiki, ele sim é uma purificação. Por isso que acontece às vezes para algumas pessoas esses sintomas, né, que vêm assim, né? Uhum. Então, se eu pudesse falar para vocês, eu falaria para vocês fazerem o reiki o resto das suas vidas. Mas para isso você precisa experimentar para saber se essa é uma ferramenta para você. Quer dizer, o reiki é Entendi. para todos, mas você pode ser que utilize ele ou não, goste ou não, e aí é uma coisa, uma escolha pessoal. Uhum. Existem tantas ferramentas por aí também. Então. E daí você entra num contato mais profundo durante esses 21 dias e vai entendendo, né, como é para você, né?
Por exemplo, no meu caso, eu faço o reiki todo dia em mim, assim. Seja 5 minutos ou seja meia hora, 1 hora, né? Tem dia que às vezes eu tô meio passando por algum processo pessoal, aí eu fico na minha cama mesmo, coloco uma musiquinha e fico lá fazendo mesmo, assim, como uma sessão, né? Que eu passo por todos os pontos de uma sessão tradicional, assim. Mas também você pode fazer 5 dias, pode fazer 10 dias, e aí você vai fazendo. Então é É, algo tem que até você uma, vai sentindo, né? tem uma pergunta até aqui, né, da Kátia, que ela falou que ela nunca conseguiu completar os 21 dias. Ela fez 10, aí depois ela volta ao trabalho, a rotina não permitiu, né, completar os 21 dias. E daí, assim, que mesmo assim ela faz um pouco de reiki e quer saber se isso é um problema, assim, sabe? Não, não é. O reiki ele é muito simples, gente. É assim, o que a gente recomenda dos 20 dias é aquele compromisso que você tem de você chegar em um resultado. Mas se você fez 10, aí parou 5 dias, fez mais 10, o reiki está atuando em você. Claro, se você quiser ser um terapeuta e atender pessoas com isso, aí é um outro olhar que você precisa fazer esses 21 dias e praticar e doar muito, né, para as pessoas. Né? Mas aí você precisa do reiki 2, pelo menos, enfim, tem uma outra história. O que a gente está falando aqui é um pouco de auto-reiki e reiki nas pessoas que estão próximas a gente, né? Geralmente as pessoas que estão na nossa casa agora. Eu não estou falando de reiki à distância, porque a reiki 2 é uma outra história, tá? Depois, em algum outro momento, eu posso comentar. Mas é isso, assim, não deixa que às vezes, regras, né, limite a gente também. Isso é muito importante, é muito dentro do reiki essencial, que é o que a gente segue. Porque essa da Einstein, ela é uma revolucionária porque ela acredita que o reiki é para todos. Então ela foi a primeira pessoa a publicar no livro dela todos os símbolos que existem do reiki, né? Então, na época, quando ela publicou, ela precisou de 7 advogados, porque estavam processando ela, porque não pode divulgar o reiki dessa forma, o reiki tem que ser algo sagrado, que tem que ser escondido. Ou seja, tem sim um pensamento que eu até entendo, né, por que tem que ser escondido, por conta para não danificar a egrégora e tudo isso. Mas ela, no caso da Daiane, recebeu informações dos anjos e de guias do reiki dela que era para fazer isso mesmo. Né? Então, é mais. Tenta encaixar o reiki na sua vida. Se você consegue fazer 10 minutos por dia, tá tudo bem. Se você conseguir fazer meia hora por dia, 1 hora por dia, 21 dias, poxa, que legal. Mas que isso não seja aquele lugar que desmotiva você. Ah, então eu não tenho 1 hora, então eu não vou fazer. Não, comece com o que você tem. Né? Então, por isso que no começo eu falei, olha, gente, todo mundo assim, com a mãozinha assim, coloque em algum lugar do seu corpo e já sinta o reiki agora. Né? Coloca aí no seu corpo e sinta ele assim um pouquinho. Hum. Só disso já vai ser muito bom. E daí tem uma pergunta aqui da Marjorie. Qual que é o tempo recomendado de aplicação para cada chakra? Tem que fazer todos os chakras de cada vez, né? É, tem mais perguntas, mas eu acho que dá Tá, para vamos responder começar essa por essa primeiro. então. É assim, dentro da apostila que eu vou passar para vocês, vai ter ali as posições, né? Eu não vou conseguir passar aqui para vocês porque o vídeo vai me limitar um pouco, mas a gente não faz aqui no sétimo chakra, né? A gente começa aqui no canto, ou aqui assim, né? Ou nos olhos, mas depois vocês vão poder ver na apostila, tá? Fiquem tranquilos. Aí depois aqui atrás, depois aqui são posições, né? São 3 posições na cabeça, aí depois aqui no quinto chakra, quarto e vai descendo. Então essas são as posições. Né? Aí vai descendo até o pé. Aí depois tem a parte de trás, né? Que daí começa aqui no quinto chakra atrás. Aí eu não consigo alcançar muito, mas você coloca aqui atrás, enfim, aí você vai descendo. E aí então você pode fazer ou localmente no seu corpo, de repente seu joelho está doendo muito, você faz o seu joelho 10 minutos. Não é que você precisa fazer todo o seu corpo para poder fazer no joelho. Quando você faz todo o seu corpo, é como você passasse por todos os seus chakras, então você passa por todos os temas da sua vida, vamos dizer assim. É algo completo. Né? Mas você não precisa disso para poder aplicar no joelho. Ah, uma pessoa está com dor de cabeça na sua família aí, que está dentro da sua casa, né? Tipo, respeitando os protocolos de distanciamento e isolamento social. Que é importante. Faça reiki nela. Tipo, está com dor na cabeça? Faça reiki na cabeça. De repente ela comentou alguma coisa, está sentindo alguma coisa no coração, assim, de, sei lá, sei lá, alguma raiva, ou sei lá, alguma coisa assim. Aí você faz no coração, assim, um pouquinho. Aí você deixa fluir de forma intuitiva, né? Então, tá tudo certo você ou fazer só num ponto, ou só fazer completo, e depende da sua disponibilidade e do que você está sentindo no momento. Lembrando que é importante todo mundo lavar a mão lá do jeito certinho antes de fazer reiki também, tá, gente? Porque imagina,
vai fazer reiki, né? Enfim, detalhe, é importante lembrar disso aí. Daí ela perguntou, que daí já é uma coisa mais do Reiki 2, mas eu acho que você pode comentar por cima, que você poderia refrescar qual que é a utilidade dos símbolos e dos significados, né? Qual que é da aplicação. E se nesse momento de crise a gente pode enviar Reiki para um país, para um grupo, para o mundo, para a humanidade. Então, esse Reiki à distância é algo que é o Reiki 2, que existem símbolos no Reiki 2. Eu não vou entrar muito nesse detalhe hoje, mas eu vou explicar um pouquinho como é que funciona. Quando você é iniciado no Reiki, né, o mestre coloca o Reiki dentro da sua aura. Então, quando você vai fazer o Reiki em alguém, inconscientemente você está com os símbolos para fazer o Reiki na pessoa. Quando você vai para o Reiki 2, você tem consciência de quais são os símbolos, de como você faz ele, como você mantra ele. Então, eles são como os portais para você acessar o Reiki de uma coisa mais potente, de uma coisa mais consciente. Né? E o Reiki 2 também você abre um pouco mais aqui o seu canal. E o Reiki 3 ele abre inteiro. Né? Então, com o Reiki 2, sim, é possível mandar para qualquer situação, qualquer tempo. Você pode mandar para o futuro, para o passado. E eu preciso de mais tempo para explicar isso, né? Geralmente é mais aprofundado. Porque daí, quando entra conceitos de tempo, de espaço, de distância, aí precisa de um pouco mais de tempo para explicar. Mas é possível. Com o Reiki 1, não é possível mandar à distância. Mas, imagina, se tem alguém da família passando por algum processo, seja, né, uma coisa um pouco mais intensa que está no hospital ou qualquer outra coisa, você pode mandar energia positiva para ela, você pode mandar um pensamento positivo para ela. Você não vai mandar o reiki, mas você vai mandar um pensamento, uma energia boa. Aí você, só de você estar ali no cantinho, quietinho, assim, pensando na pessoa e mandar energias positivas, isso é muito lindo, sabe? Não se limite achando que você não possa atuar porque você não tem o Reiki 2, tá? Então, assim, é uma questão. Sim. E daí aproveitando, né, uma pergunta aqui da Valéria, que ela falou que ela fez o Reiki 1 em outro grupo, em São Paulo. E se ela perguntou se apenas com o Reiki 1 ela pode aplicar Reiki em outras pessoas. Pode, né? Tá. Então, assim, atender pessoas é importante que você tenha o Reiki 2 para frente, né? Isso no conceito essencial, que é um pouco do que eu entendo que a Angelina me passa. Mas para você fazer Reiki nas pessoas que estão em sua volta, o Reiki 1 já é suficiente. Né? Então, você já tem essa... Né, o Reiki 1, lembrando um pouquinho, ele é muito no nível físico, o Reiki 2 é emocional e mental, e o Reiki 3 é mais espiritual, né, que são as evoluções dentro do Reiki. Então, no nível físico, assim, você já vai poder fazer na pessoa. Né? Então, sei lá, tem algum filho, alguma coisa com dor de barriga, você chega nele, lembrando, peça autorização, mesmo se for filho, porque é importante ele estar entendendo o que está acontecendo, né? Às vezes, eu aprendi muito aqui em Piracanga, né? Porque talvez a minha criação, assim, talvez no contexto da sociedade que eu fui criado, às vezes a gente não... Peraí que eu tô com a pergunta assim. A gente não pede permissão para as crianças, né? Você já chega bagunçando o cabelo da criança, você não respeita ela, tá? Enfim, é importante explicar um pouquinho para ela como que funciona. Ah, uma energia que vai fazer bem para você, tá? Posso fazer? Pode. Você faz. Então, essa parte da autorização é importante, né? Mas é possível sim se fazer reiki a partir de agora. E você não precisa completar os 21 dias. Mas só não se perca em querer doar para os outros e não fazer para você, que às vezes acontece. Então, é importante que você venha primeiro. Faça reiki em você e depois, se sobrar tempo, você faz um outro. Legal. Tem uma pergunta aqui da Júlia que ela perguntou se ela pode fazer os 21 dias agora mesmo, sendo que ela foi iniciada há alguns meses, então pode, né? Ela é confirmando, pode voltar a qualquer momento. Agora, uma pergunta da Suelen, ela fala assim, ó, sinto uma diferença entre as pessoas que aplicam Reiki em mim. Algumas pessoas parecem ter uma energia mais forte. Há uma explicação para isso? Seria algo relacionado à purificação dos canais? Sim, tem a ver, né? Imagina um bambu. Um bambu às vezes pode ser menorzinho e pode ser maiorzinho, né? Então, sim, depende. É importante, né? Se você for, lógico, se for uma pessoa da sua família, alguém que você confia, amigo, tá tudo certo. Se for terapeuta, é importante você conhecer o centro da pessoa, o centro holístico, vamos dizer assim, né? Indicações para receber reiki. Embora o reiki ele seja muito protegido e amoroso, é sempre bom conhecer um pouco os terapeutas, né? Falo isso porque aqui em Quiripiracanga a gente tem um cuidado muito grande com os terapeutas. Então, a gente tem um treinamento, tem pessoas que estão olhando para isso.
Então, é legal. E, assim, só abrir esse parênteses, porque eu achei necessário falar. Mas, sim, pode ser que você sinta pessoas que têm um pouco mais de energia. Mas também pode ser que esteja uma coisa mais sua também, né? De você, naquele dia, estar mais aberta para receber o reiki. Talvez você sinta mais. O fato de uma pessoa, você não sentir muito a energia de uma pessoa, não quer dizer que você não está recebendo o reiki também, né? Imagina que um dia você recebeu o reiki e você sentiu todo um calorão no seu corpo. E outro dia estava tranquila. Não sei te dizer se o reiki de um dia foi melhor que o outro. Ele foi o que tinha que ser. Mas, em paralelo a isso, realmente, as pessoas, quando têm mais experiência, o reiki ele fica mais potente mesmo. E quanto tempo de voltando agora para né, para autoaplicação, quanto tempo que é recomendado para cada área do corpo e se existe algum horário mais eficaz para fazer isso? O horário mais eficaz é quando você puder. Isso pode fazer a hora que for, gente. Sei lá, tá com insônia, acordou 3 da manhã, não tem o que fazer? Faça reiki, né? Vou fazer o quê? Pode fazer de manhã. Aí imagina que você se preparou para fazer 30 minutos. Aí você começa 15 minutos e alguém te interrompe. Você continua 15 minutos depois da noite. Ele é bem livre, gente. O reiki ele é muito simples. É você, lembrando, né, do começo, fazer a mãozinha assim e aplicar em você. Aí, queria comentar como é que ativa o reiki, né? Então, assim, para cada pessoa é uma coisa diferente. Então, eu já ouvi falar que pessoas falam assim, reiki, começa a aplicar. Tem pessoas que fazem uma oração, tem pessoas que fazem um símbolo. Para mim, eu só fazer assim com a mão e já colocar no meu corpo, ele já funciona. Eu sinto ele funcionando. Então, não tem uma ativação explícita, é uma coisa um pouco mais intuitiva. Tem pessoas que fazem orações, tem pessoas que fazem um ritual de preparação de 10 minutos. Show! Só a questão, você não achar que você precisa dessa iniciação, essa preparação de 10 minutos ou 20 minutos para fazer o reiki. Né? Vou dar um exemplo meio extremista, assim. Tá aí andando na rua, de repente alguém cai, e precisa de um reiki ali na hora, você fala, não, pera aí, gente, eu preciso fazer minha preparação aqui de 20 minutos, só um minuto. Não, gente, pega a mãozinha lá, ativa e vai, faz. Né? É emergencial naquele momento. Mas sim, crie seu ritual de fazer o reiki. Que pode ser algo numa conversa que é simples e você faz reiki na pessoa, ou aquele momento gostoso que você está no seu quarto, sozinho, você coloca uma velhinha, uma música gostosa, aí, inclusive no YouTube, Spotify, enfim, nessas plataformas, se você colocar Reiki 3 minutos, Reiki 5 minutos, ele coloca uma musiquinha bem calma e o sino batendo a cada 3 minutos. Então você não tem que ficar pensando no tempo. Você fica lá, né? Aí você começou aqui. Aí você fica lá de boa, de repente faz tim, aí você muda, daí passa o tempo, tim, aí vai mudando. Só que não fique preso a isso também, né? De achar que tem que mudar a cada 3 minutos. Se aqui que começou a fazer e ficou meio chato, não tá sentindo nada, pula pra próxima, tá tudo bem. Se aqui começou a pegar fogo, ou sentiu alguma coisa, ou quer ficar aqui porque quer ficar aqui, tocou o sininho, fica mais um sino, enfim, né? Usa a Uhum. intuição, assim, pra entrar nessa energia. Legal. Tem uma pergunta do Oliver aqui agora, falando de reiki em animais. Se o animal ele tiver dono, a gente precisa da autorização do dono para fazer reiki no animal? Boa pergunta. Não sei te dizer com propriedade, mas eu vou responder o que eu sinto agora. Que o animal ele é meio dono da vida dele, assim. Então eu sinto que você tem que meio que pedir autorização para ele. Como é que você faz isso? Você, lógico, talvez você possa conversar com o dono, para o dono não assustar e ver que você está fazendo uma mandinga no cachorro, né? Você explica, não, é coisa boa, tá? Fica tranquilo. Mas em relação à autorização energética, eu acho que é você sentar com o cachorro, ou com o gato, que é animal, e você fazer nele. Né? O que é gostoso de falar, assim, né? Porque eu já fiz alguns experimentos, mas eu já tinha escutado isso antes. É que com o cachorro você vai, faz nele, ele super abre o coração dele. Porque cachorro é assim, né, gente? Ele ama, assim, é uma coisa incrível. Uhum. Já o gato, não. O gato, ele olha pra você e fala assim, lá vem você com o seu reiki 1, eu sou reiki 3, sai fora, seu manjo de energia. Né? O gato, ele tem essa transmutação inata dentro dele, né? Quem tem gato sabe que quando você tá meio mal, ele senta ali e começa a cavocar aqui na barriga. Nossa, como é que ele sabe que eu tô assim? Ou se você tá com uma dor de dente, de repente ele deita aqui perto, enfim. Quem tem gato sabe que funciona um pouco assim. Pro cachorro, uma sugestão que eu dou é assim, o cachorro, ele, por compaixão, né, um pouco da história dos animais, principalmente do cachorro, ele absorve muita energia do dono.
Então ele é muito por compaixão mesmo, assim, ele absorve. Então se você está passando por algum momento de ansiedade, sei lá, qualquer doença crônica, ele vai ajudando você a se curar. Só que ao contrário do gato, ele não tem essa habilidade de transmutação. Então ele vai adoecendo com o tempo, né? Acontece com os cachorros. Então o reiki, ele pode ajudar o seu cachorro a se curar. Então quem tem cachorro e tem reiki, gente, faça um reiki no cachorro. Porque você tá ajudando, porque ele já está te ajudando, né? Então é quase como uma ajuda de volta no cachorro, assim. Não Uhum. precisa, né? Ele não tem essa habilidade. Tem agora uma pergunta aqui da Suelen que eu acho que é bem importante a gente esclarecer isso, Lê, até o nosso posicionamento, né, enquanto, né, comunidade que, né, tem uma das bases no Reiki, né, que oferece curso de Reiki. Que é assim, alguns lugares oferecem cursos de Reiki à distância de poucos dias. Seria uma boa forma, uma alternativa de iniciar o Reiki ainda mais nesse tempo que estamos passando? Tá. Essa é uma dúvida que eu tive até recentemente, né? Porque eu tinha uma ideia, mas nunca. Aí eu perguntei para a Ângela, assim, para a Angelina, e ela falou que não. A gente não tem essa. Atualmente, a gente não acredita nisso, que a iniciação aconteça à distância, né? Mas aí a gente também respeita o trabalho da outra pessoa. A gente só não acredita e a gente não faz dessa forma. E não recomendamos, logicamente, né? Enfim, é mais isso, assim, de. Pra não. É, algo Certo. assim mesmo, assim. Acho que Uhum. É não porque você recomendamos. comentou, né, que a iniciação em Reiki é tipo é uma abertura de canal ali, É né? uma coisa Tipo, que precisa de uma coisa presencial. E talvez no futuro, na humanidade, a gente vá para um lugar onde isso seja possível fazer à distância. O que a gente entende é que hoje ainda não é possível. Então, a gente uhum, recomenda que realmente, se você não tem o Reiki 1, você espere o momento certo e arranje algum professor presencialmente para fazer. certo. Daí tem outra pergunta do Oliver, assim, perguntando como cobrar, né, se você estiver, acho que trabalhando, se você for trabalhar com isso mesmo, né, acho que daí acho que você pode até comentar um pouco, né, do como que é esse processo de cobrar por uma sessão de Reiki, né, você precisa ser mestre em Reiki para cobrar, tem alguma regra em relação a isso, Lê? Eu acho que não é muito o tema dessa palestra de hoje, tá? Mas o que eu posso dizer é de você se aproximar das pessoas que estão cobrando, das pessoas que trabalham com isso. E aí você entende melhor como é que funciona, porque tem muitas coisas envolvidas nessa parte de cobrança também, né? Mas de uma forma geral, o Reiki é muito simples, é você ter muita experiência, pelo menos o Reiki 2, assim, se tiver o Reiki 3 melhor, e você começar a doar para as pessoas a sessão completa, né, que dura 1 hora, na maca, né, uma coisa bem profissional mesmo. E aí, conforme você vai doando, 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 doando muitas vezes, você dentro de você vai sentindo o momento certo de cobrar. E aí, no caso de cobrar, você faz um estudo aí da sua região, quanto que a pessoa cobra, como é que funciona, porque tem um valor. E aí, enfim, juridicamente você vai atrás, como é que você vai tirar nota fiscal, se não vai, enfim, tem várias questões que eu não sei muito bem onde você perguntou, mas é isso. Se aproxime de um centro holístico que faça isso, para você já entender um pouco várias coisas que acontecem além da prática em si, né? Uhum. A Tatiana comentou aqui que uma amiga disse que pode, que uma amiga falou para ela que pode resumir a aplicação de Reiki só no umbigo. É verdade isso? Olha, eu acho que é bom você testar isso, né? Então, se for de um lugar de uma terapia completa ficando só no umbigo, não sei te dizer. Mas se você sentir só de fazer no seu umbigo, vai fazendo, assim, eu acho que talvez a mensagem que eu quero fazer dessa pergunta, quando alguém fala para você alguma coisa, experimente no seu corpo, assim, ver como é que funciona, Uhum. né? Dizem que fazer reiki no pé, gente, tudo de bom. Vai lá e faz, né? Tipo, recomendamos que no final de cada sessão você faça o reiki no pé. Por quê? O reiki, ele tende a levar a sua vibração e você fica um pouco aéreo. E aí você faz o reiki no pé para você voltar para a terra. Principalmente pessoas que estão indo dirigir logo depois, né? Que é importante estar na matéria. Então experimentem, gente. Você tá num dia meio avoado, assim, pensando em umas coisas nada a ver. Peraí, preciso de foco, sei lá. Faça reiki no pé e sinta a diferença. Se te ajudou, ótimo. Se não te ajudou, vale a experiência e vai achando as suas Uhum. coisas, assim, né? Eu mesmo já fiz Reiki uma pessoa que, se ela estava com uma dor e ela falou assim, não, não precisa fazer nesse lugar. O Reiki, para mim, você pode fazer em qualquer lugar que ele entende, ele tem que ir. Então também tem isso É, também, né? sim, sim, o reiki ele vai para onde for. Então, assim, no meu caso,
não no caso, mas é importante que vocês tenham uma posição muito confortável. É importante que vocês, quando estão doando, estejam confortáveis. Uma posição que eu tenho, que eu faço, mas é um pouco para amigos, assim, né? Tô falando agora porque o contexto dessa conversa é de amigos, estamos em casa, né? Comunidade em Kira e tal, não é no atendimento. Mas geralmente eu sento assim, no sofá, coloco umas almofadas em mim e a pessoa deita nessa almofada. Então, geralmente estou assim, né, alguma coisa no computador, ou estou escutando música, e daí eu faço o reiki aqui na cabeça da pessoa, aqui no pescoço e tal. Mas eu estou muito confortável, né? É uma posição que eu gosto de doar. Daí eu não acabo não doando, né, da barriga para baixo eu não dou. Mas isso é uma coisa que vocês podem fazer entre vocês, né? Às vezes casais, filhos. É importante que vocês estejam confortáveis. Imagina, você deita a pessoa, né, numa maca, numa cama, na cama, né, que vem baixo. Aí você fica lá toda corcunda, assim, querendo fazer ali no joelho e começa a doer todas as suas costas. Tipo, não, arranje um banquinho. Se não estiver bem, faça em algum lugar que você esteja bem. Se doer seu corpo, pare. Não se force, não se sacrifique. Legal. Senão Lê, depois você vai ter que pedir pra pessoa fazer reiki em você, aí fica nesse ciclo meio que infinito, assim. você sabe se o reiki é reconhecido pela OMS? Veio uma pergunta aqui. Boa pergunta, posso pesquisar. O que eu É, posso dizer é que ele é reconhecido pelo SUS, né, como uma terapia alternativa de cura. Então, nos últimos anos, a gente tem conseguido bastante coisa positiva, assim, de uma forma mais pública, né, no Brasil. Então, sim, está tendo esse reconhecimento. Eu posso dar uma estudada na OMS, mas que eu sei que o Brasil já tem isso como política pública dentro do SUS, eu já sei. Então, isso é bacana. legal. Daí tem essa pergunta, uma pergunta aqui em relação à questão da autorização. Né? A Suelen falou que outro dia foi pegar na mão de uma amiga que é reikiana, ela disse que o reiki foi automaticamente ativado. Como explicar isso diante da necessidade de autorização, né, permissão que você mencionou? Acontece. Então, assim, eu estou assim, né? Imagina, estou aqui trabalhando, né, com o computador, tem uma pessoa do meu lado, de repente sinto minha mão esquentar um pouco também. E aí eu olho para a pessoa, talvez você já esteja precisando e tal. Se eu sentir naquela hora e falar, poxa, eu vou doar reiki para a pessoa, aí eu pergunto, olha, você quer receber reiki? Mas também não entra nesse lugar, tipo, olha, minha mão está pegando fogo e eu quero doar reiki para você, porque senão entra num negócio meio super-herói, assim, não sei de onde vem isso, sabe? Tipo, né, é algo simples, assim, tá sentindo ótimo. Você quer reiki? A pessoa não quer, não insista também, né? Então, é um pouco isso, assim, você pode ter sinais de que a energia quer fluir, e caso você sinta de fluir energia, doa energia pro reiki, sei lá, às vezes tá querendo sair na energia de você, assim, nossa, quero doar, doa pra planta, doa pra terra, coloca a mão na terra e doa pra terra, assim, né? Então, você, né, a gente falou de doar pra terra, por assim, se doa aqui, você coloca a mão no chão e doa. Então, deixa a energia fluir através de você. Pode ser que não vá para a pessoa que você acha que precisa ir, mas também não controle muito isso, deixa fluir. Certo? Tem uma pergunta falando da questão do campo áurico, né, que eu acredito que seja da aura, né? Antes de fazer o reiki em um local, dizem que temos que limpar nosso campo áurico. Isso é verdade? O reiki ele funciona por si só. E se você tem outras técnicas que podem ajudar, use. Eu tenho a meditação das rosas. Quando eu vou fazer uma sessão, eu uso para proteger o espaço, eu limpo o espaço, eu limpo meu campo e vou fazer o reiki. E para a pessoa. Só que, de novo, o reiki ele não precisa disso, senão você começa a falar assim, não, que eu preciso das 7 pedras dos chakras, e agora eu preciso me limpar, aí eu preciso limpar o espaço, aí eu preciso colocar uma essência, eu preciso colocar uma luz azul e tal. Ótimo, isso ajuda, mas que isso não te impeça de fazer o reiki, porque o reiki não precisa de nada disso. O reiki ele atua, você pode potencializar de outras formas, mas que isso não seja um empecilho, né? Uma coisa que te atrapalhe. Até porque o reiki ele te ajuda a limpar o seu campo também. Né? Como eu Uhum. falei, né? O reiki está passando, então ele vai limpar. Certo. Voltando aqui para os 21 dias, Lê, é, é comum, né, que você sentir que no início não está esquentando muito, né, nos primeiros dias? É, assim, essa parte da sensação, no fundo, tem a ver com uma validação, talvez mental, do reiki. Né? De você sentir que está funcionando. Então, eu vou contar né, o meu caso. Imagina, gente, estava lá, aqui 3 já,
E trabalhei bastante, treinei bastante, fui lá atender uma pessoa. Aí eu fiz, né, pago tudo pelo centro de Enqui. Aí a pessoa pagou, fui lá, fiz 1 hora, no final ela falou assim pra mim, não senti nada. Imagina como eu senti, né? Se tem alguma insegurança dentro de mim, achando, duvidando do reiki de alguma forma, ali surgiu ali, né? Aí eu fui pra casa, me trabalhei, pensei onde que tá isso aí e tal, enfim. Trabalho interno que a gente tá sempre fazendo, porque o reiki ele não para de te curar, né? Não é que eu cheguei no reiki 3 ou algum nível que ele não te ajude. Ele vai estar constantemente te ajudando. Então, no começo, assim, é bom, às vezes, que você sinta um pouco esquentar a mão, que daí você se sinta mais calmo antes de dormir, de repente seu sonho, que você lembre, talvez mude. Então, tem vários sinais que você possa ter que te ajudem a validar isso, mas o reiki ele não precisa disso. Seria mais ou menos igual à gravidade. Não é que o Newton derrubou a maçã e entendeu a gravidade, que a partir daquele momento que ficou consciente essa força que começou a atuar. Não, ela atua desde sempre. Então não é porque você, de alguma forma, descobriu, conheceu e confiou no reiki que ele vai existir. Não, ele já está existindo desde o momento que você está com a mãozinha assim e recebeu a iniciação. Tem uma pergunta aqui da Marília, se você sabe qual que é a diferença entre Reiki e Diksha. Pois é. Já me perguntaram já. Também já perguntaram também às vezes sobre o espiritismo, que tem embaixo, tudo isso. Não sei o que dizer, gente, com propriedade, mas são egrégoras diferentes. Né? No fundo, tudo é uma coisa só, tudo é uma luz, todos somos um, enfim, dá para você entrar nesse lugar, né, que tudo vem do mesmo lugar, mas aí formam egrégoras, e aí cada um tem a sua egrégora, mas são coisas diferentes, sim. Se você tem, quem perguntou, né, se você tem o Diksha, talvez seja legal você sentir, experienciar, né? Acho que é legal ir, além de um conceito de um reikiano e de uma você fez Diksha, de você experimentar no seu corpo a diferença, e, né, eu comentei do centro espírita, de você ir no centro espírita e perguntar um pouquinho, sentir um pouco, para ver, e aí você vai no seu corpo sentindo e vendo o que é realmente verdadeiro dentro de você. Né? E aí você vai vendo assim, como que isso atua. Não sei se eu respondi ou se eu enrolei. Né? Eu não entendi a última parte, Lê. Não sei se eu respondi ou se eu enrolei a pessoa com essa pergunta. Mas realmente não é a mesma coisa, né? Eu não me sinto hoje capaz de responder essa pergunta, por exemplo. Então, olha. Daí tem uma pergunta sobre aplicação bem legal aqui, que já a Milene falou que já fizeram nela com muita pressão e pouca pressão. Tipo, tem alguma diferença? Tanto faz, né? Eu acho que você Tá, poderia falar dessa questão, né, de tá, encostar. tá. Imagina que o corpo da pessoa está aqui. Você pode doar reiki, né, com a mãozinha assim, numa distância assim, né, de uns 20, 30 centímetros, ou encostando na pessoa. Só que encoste o mais suave possível, que a pessoa não sinta, tá? Né? É uma recomendação até amorosa, assim, você fazer de um jeito bem amorosinho, assim, sabe? Mas aqui também funciona. Lógico, tem partes, né, do ser humano aqui que são bem íntimas. Você não vai encostar nas partes íntimas das pessoas. Então você faz um pouco à distância. E aí você pergunta para a pessoa se ela quer uma distância, se ela quer encostar. Porque tem pessoas, às vezes, que não tem muita facilidade de ser encostada por pessoa que às vezes ela não conhece. Ou ela precisa do cantinho dela, então ela quer a distância. Então você tem que sempre estar a serviço da pessoa. E aí você fala, fazer com pressão ou sem pressão, não sei, né? Vendo assim, parece que é uma coisa muito mais do terapeuta do que da pessoa. E o reiki, ele é o canal, você é só o canal. Então, talvez fazer com mais peso ou menos peso seja algo seu, assim, né? E não da pessoa, né? Então, o que a gente sugere seja que seja bem suavezinho, assim. Às vezes, quando eu estou fazendo reiki, às vezes eu me perco um pouco, eu sinto que a minha mão está um pouco mais pesada, porque às vezes eu perco a presença e a mão desce um pouco, eu já alivio um pouco, subo. Então, é um momento de presença o tempo inteiro para doar reiki. Isso. Certo. Olha, voltando aqui para uma dúvida dos 21 dias, a Rosário quer saber se ela é obrigada a fazer os 21 dias, né? Tem essa Não, dúvida. não. É assim, não é obrigado a nada, gente. O reiki ele é amoroso. Você faz na quantidade que você conseguir, do jeito que você conseguir. E isso vai evoluindo dentro de você, né? Então, não se sintam obrigados, não se sintam dessa forma, assim, não, tranquilo. É Uhum. importante que a energia flua. Se for uma vez por semana, poxa, que lindo.
Né? E, passou 10 anos, não fiz. Não entre numa culpa de que você tem que ter feito 10 anos atrás. Se você lembrou agora, ótimo, agradece e segue. Tá. Daí agora, né, a gente está entrando, né, nos últimos 5 minutos da live, então quem tiver mais perguntas, a hora é agora. Tem uma pergunta da Marjorie, que é assim, se começar a oferecer reiki cobrando como que as pessoas elas reparam se está funcionando para seguir, como que você comprova resultado, né, quando você cobra, né? Então, a minha sessão de reiki, eu estou cobrando tanto e ela funciona, a pessoa sente que funciona. Porque ela falou assim que tem pessoas que não acreditam tanto, né, mas são curiosas de experimentar. Né? Tem alguma questão aí que você pode recomendar, enfim, ou então trazer alguma clareza sobre isso? Nossa, deu minha perna, gente. Peraí. Fazer reiki na perna, né? Pra melhorar aqui. Então, gente, é assim. Vai muito da prática do terapeuta, do quanto você se valoriza. Daí é um outro assunto, né? Porque você tem que estar bem claro dentro de você que o reiki funciona. E aí isso você Uhum. consegue com uma experiência dentro de você. E aí as pessoas, por atração, né? Seja pelo seu centro holístico que você trabalha ou não. Vou dar um exemplo, né? Aqui em Piracanga tem um centro holístico muito, né? Aqui em Piracanga tem um centro holístico muito famoso e muito forte. Então as pessoas que pedem para eu fazer reiki no centro holístico não é por causa que conhecem o Leandro. É porque conhecem a Egrégora Inquiri, que eu estou como membro associado a isso. No caso da Angelina, não. A Angelina já tem um nome, já tem toda uma outra história. Isso é uma questão. E a segunda é que as pessoas vão pagar o que elas acharem que é verdadeiro para elas. Então, se elas sentem uma atração para experimentar com vocês e querem pagar, ótimo. Né? Mas aí não entra no lugar de uma justificativa, talvez, mental, de A para B, de comprovar. Assim. É uma coisa muito que você tem que comprovar para você. Você tem que estar em paz com Uhum. você. Né? Então, antes do outro. Assim, porque você sabe que a cura está passando por você. E se você sabe que a cura está passando por você, é isso que basta. Né? Talvez essas pessoas estão questionando alguma coisa para você olhar dentro de você alguma parte que ainda não acredita em você mesmo. Igual eu comentei naquela vez, daquela insegurança que a pessoa me gerou. Né? E aí aconteceu uma outra vez, depois disso, que eu fiquei um pouco menos abalado. Porque eu senti que eu trabalhei um pouquinho bem e aí eu reagi de uma forma um pouco diferente. Então, é um pouco isso, assim. De novo, é sempre internamente, assim, né, de se trabalhar. Hum. A Patrícia tem dúvida se o reiki é ligado ao princípio do espiritismo. Não, são coisas diferentes. Talvez seja muito parecido, talvez, igual eu comentei aquela hora, vem do mesmo lugar, né, do ser supremo, sei lá, como cada um chama, mas são coisas diferentes, são egrégoras diferentes, né, daí não tenho muita propriedade para explicar, eu só sei que são bem diferentes. Tá? Certo. A Rosário, ela tá perguntando ela falou que o filho dela tem até o Reiki 2 e está com crise de rinite. Qual que é a posição que ele deve fazer Reiki, né, para ajudar na melhoria? Tá. Rinite, é assim, uma coisa meio básica de se olhar é assim, aonde está doendo, você faz reiki. Rinite é o quê? É aqui, né? Que eu sei aqui no. Só me confirma aqui da Um pergunta. pouco mais para cima também, assim, às É vezes aqui, vem nessa pro... região, né? Só, imagina, né? Eu falo que é aqui, de repente é na perna, não sei, só confirmando, mas era aqui. Então você faz aqui, ó, nos olhos, ou aqui, faz, perto, né? Faz aqui na nuca também, que é bom. É Sim. uma posição bem gostosa de fazer aqui na nuca, tá? Porque tem algumas coisas do ser humano aqui que é importante. Então, a nuca é legal fazer. Então, de repente, faz aqui também, ou seja, nessa região, né? Na Se a região da pessoa. cabeça e da É na garganta. região que a doença está atuando, né? Então, se você tem, sei lá, uma escoliose, tenta fazer nas costas. Se você tem alguma coisa no joelho, tenta fazer no joelho. Mas, assim, vou dar um exemplo, que eu tenho um pouco torto no meu corpo, assim. Eu tenho o joelho um pouco torto, mas é por causa da minha bacia. Porque eu sei que minha bacia é um pouco torta, né? Descobri isso com médicos. Aí o que eu faço? Geralmente o joelho, eu vou lá aplicar no joelho, mas se o reiki souber que a fonte da dor está vindo da bacia, ele também atua na bacia. Então, de repente, você está com uma dor de cabeça, só que a dor de cabeça está vindo de uma infecção no estômago que você nem sabe. Você fazendo o reiki aqui onde está doendo, o reiki atua aqui, mas também ele vai para sua barriga, ele vai para onde tem que ir. Então, tenta focar um pouco onde está a doença, onde está se materializando essa dor, mas saiba que o reiki ele vai atuar em todos os campos, né? De repente tem uma dor de cabeça, porque eu estou falando só do físico, mas se você for para o emocional, às vezes é uma dor emocional que está se materializando no físico, é uma dor mental que está se ele atua também, né, em todos os níveis.
Com o Reiki 1, ele é menos intenso do que quando você tem o Reiki 2, né? Deixando claro um pouquinho isso. Daí tem agora as perguntas finais. Perguntaram também se a Seisha Noye tem alguma relação com o Reiki. Não sei se você sabe Não, entra naquela história, né? Que eu já expliquei um pouquinho. Uhum, sim. Aí lembrando assim, gente, da mãozinha, fazendo Reiki agora no finalzinho. Sim, agora perguntaram, né, se a mão precisa ser em forma de concha. A gente recomenda que seja em concha por conta de dar uma focalizada, né? Na energia, para ele sair em forma de, né? Concentração, assim, para energia. Mas é só por isso que a gente faz Esfregar assim. as mãos ajuda também, Lê? Cada um tem, aí já vira ritual, né? Cada um tem o seu ritual. Já vi pessoas fazerem assim, tem dia que eu faço assim, tem dia que eu não faço. O reiki é simples quanto você fazer assim com a mão, intencionar. Lembrando que a intenção é só de ligar o reiki, tá? Não coloque a intenção de vou acabar com a dor de cabeça da pessoa. Porque você não sabe se a dor está sendo boa ou não para a pessoa. O reiki vai saber. Né? Então você não garante que vai tirar a dor da pessoa. Você só fala que você vai fazer a canalização de uma energia de cura que aconteça o melhor. Né? Que o melhor aconteça. Então é assim que funciona. Você vai lá e faz. Aí, agora finalizando um pouquinho já, né, Matheus? Sim, já estouramos o tempo Tá. já. Queria agradecer a todo mundo que está aí. E aí, se vocês quiserem até comentar aqui um pouquinho depois, se essa experiência, até para você, na verdade, valeu, não valeu, no sentido não só a parte mental, né, da palestra, mas se você sentiu alguma coisa aí, se você está mais calma, se não está, se não adiantou nada, tá tudo certo. Mas tentem comentar aí, porque daí todo mundo pode ler um pouquinho a experiência de cada um. E aí, meio que ver, assim, como é que foi. Senti não senti nada. Senti um cansaço, senti uma dor na cabeça, senti um calor na minha perna, sei lá. Cada um pode ter uma experiência diferente, mas que vocês se sintam apaixonados pelo reiki, que vocês se sintam energizados para fazer o reiki. Esse momento de quarentena é um momento de cura do planeta e também é uma cura do ser humano, porque a gente não é separado. Então, se vocês estão se curando através do reiki, vocês estão ajudando as pessoas em sua volta a se curarem, a pessoa da sua família, a pessoa da sua cidade, do planeta. Né? Então, que a gente consiga ser cada vez mais canais de luz, que literalmente o reiki ele é isso, né? Uma canais de luz, né? Que consiga elevar a vibração do planeta, gente, que está precisando. Então, espero ter inspirado vocês um pouquinho a praticar e seguirmos. Legal, antes da gente encerrar, né, tô vendo aqui já tem vários comentários aqui da galera agradecendo, né, tem uma galera falando que tá com saudades daqui. Deixa eu pegar o link lá que eu falei, só um minuto. Sim, verdade, o link do livro, né? A gente também tá com saudade de receber vocês aqui. Gente, só queria dar um aviso que amanhã a gente tem uma aula de capoeira, né, de ODG e capoeira, e ela começa às 8 da manhã no nosso Instagram. E as aulas de yoga também vão começar às 8 na quinta-feira e no sábado. Então a gente fez uma mudança, um ajuste de horário, né, em relação ao outro retiro em casa e as outras semanas. Então só estou reforçando o recado aqui para vocês fixarem, né, que é para quem está acompanhando, né, essas práticas físicas que elas começam às 8 da manhã. Então amanhã tem aula de capoeira, quinta-feira tem aula de yoga e sábado também a gente tem mais uma aula de yoga. Tá bom? Lê, você já colocou, né, o livro Já aqui no coloquei. chat, né? Ficou um pouco para trás aí, mas só procurar um pouquinho que vocês vão achar. Sim, legal. Dá um tempo pro pessoal procurar. E Ótimo. é isso, gente. Obrigado aí por vocês continuarem aí conosco. Eu acho que foi uma troca bem legal. Valeu, Leandro, aí pelo compartilhamento, né? E agora vou, né, liberar o microfone de todo mundo pra gente falar tchau. Tchau, gente. Muito obrigada. Obrigada. Gratidão. Obrigada. Gratidão. Beijo. Obrigada, galera. Obrigada. Vamos dançar. Obrigada, viu? Gratidão. Tchau, gente. Tchau, muito obrigada. Tchau, tchau. Beleza, gente. Eliane tá aí. Sim. O Tchau, André tchau, tá muito aí, obrigada. a Júlia tá aí. Valeu, gente. Tô muito feliz de ter feito isso. Tô bem energizado agora, sentindo bastante Legal. positivo.
Tchau, gente. Boa noite. Boa Boa noite. Vai mandar a apostila